pessoal, muito prazer. Eu sou a Laís Meneghello Bressan, sou doutoranda em Antropologia Social e uma das professoras que vai acompanhar vocês no módulo 6 do curso Emergências Epidemiológicas e Mobilidade Humana, que é fruto da parceria entre o Centro Paula Souza e o Observatório das Migrações da Unicamp. Bom, o módulo 6 trata da relação entre migração e trabalho, com especial atenção às dinâmicas, às vulnerabilidades que se acirram durante esse período de crise sanitária e social que a gente está vivendo. E antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, eu queria contar para vocês que o objeto de pesquisa da minha tese de doutorado são as trajetórias de imigrantes que deixam seus países também no sul global e acabam aqui no Brasil trabalhando em frigoríficos espalhados por todo o país. Eu estou contando isso para vocês agora porque daqui a pouco eu vou apresentar 2 estudos de caso, 2 trajetórias de pessoas que eu conheci durante a pesquisa de campo para melhor ilustrar o argumento dessa primeira parte do módulo. Como disse o Sayad, que é uma das nossas leituras complementares, a migração é um fato social total, ou seja, é um fenômeno que tem implicações em todas as esferas da sociedade, política, econômica, jurídica, religiosa, e as teorias que lidam com a questão migratória são muitas, mas a gente tende sempre a quantificar esses fluxos. E o Sayad também diz que é muito importante a gente humanizar esses fluxos, e é por isso que eu resolvi trazer essas trajetórias para a gente compreender melhor as complexidades que abarcam essa relação entre migração e trabalho. Vamos lá então para a apresentação. Então eu vou começar apresentando um panorama geral dos temas que vão ser abordados nesse módulo. Lembrando que essa aula não substitui a leitura do texto que foi disponibilizado na apostila do curso. Ela é mais um complemento ao texto. Como a gente já apresentou na apostila do curso, para esse módulo é importante ter em mente o enquadramento legal da força de trabalho estrangeira no país, para melhor compreender o humanitarismo enquanto uma força moral que legitima o recrutamento de imigrantes para posições de subemprego. Então, recapitulando, são 2 os corpos de lei que regem a regularização migratória no Brasil: a Lei do Refúgio, de 1997, e a Lei de Imigração, de 2017. Ambas são tidas como leis modernas e inclusivas, pautadas pelos direitos humanos e que prezam pela regularização das pessoas que aqui chegam. Apesar disso, o que a gente quer fazer aqui nessa aula, o que a gente está propondo, é olhar para os pontos cegos contidos nessa legislação. Para isso, é importante ressaltar que, uma vez no Brasil, dificilmente um imigrante não vai conseguir acesso a uma carteira de trabalho por meio de alguma forma de regularização migratória. E, por isso, eles geralmente têm diversas formas de arranjo laboral, formal, informal, ou também a partir do novo paradigma do empreendedorismo, que a gente resolveu dedicar uma aula especificamente para isso, por conta das contradições inerentes a essa nova lógica vigente. A professora Mona, na próxima aula, vai aprofundar um pouco mais essa questão, e a nossa professora convidada, Juliane Ribeiro, vai também trazer o papel das instituições internacionais, organizações da sociedade civil, frente a essa lógica do empreendedorismo para migrantes e refugiados. E, finalmente, conversando com todo o resto do curso, um tema transversal que vai permear a análise em todos esses tópicos é a precarização ainda maior a que estão submetidos os migrantes e refugiados nessa era de pandemia do Covid-19. Para essa aula em específico, selecionamos 2 leituras de apoio. A primeira, que eu já mencionei aqui, é o clássico livro do Sayad, Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. Sayad foi um sociólogo argelino que tratou com muita profundidade, principalmente muita sensibilidade, da migração, sobretudo laboral, de argelinos para a França. Por ser um livro bastante extenso, em que cada capítulo aborda uma das faces do complexo fenômeno das migrações, a gente disponibilizou para vocês também uma resenha do livro, escrita pela Maria do Rosário Salles e pelo José Renato Araújo. Fiquem à vontade para ler um ou alguns capítulos do livro ou somente a resenha. Mas o ponto mais importante que eu gostaria que vocês levassem para o resto da aula com vocês é a lembrança de que todo imigrante é também um emigrante.
A segunda leitura é o relatório da OIT de 2017, Inserção Laboral de Imigrantes Internacionais, transitando entre a economia formal e informal no município de São Paulo. Esse relatório, que inclusive contou com a colaboração de alguns dos professores desse curso, nos mostra muito vivamente a maneira como, uma vez no Brasil, migrantes transitam constantemente entre arranjos laborais formais e informais no município de São Paulo, afirmação que também é possível ser estendida para o resto do país. Agora que já estamos familiarizados com o panorama geral dos temas abordados nesse módulo, eu queria apresentar para vocês rapidamente a trajetória de duas pessoas que eu conheci durante a pesquisa de campo: Saifan, do Bangladesh, e Abed, do Senegal. É importante frisar que ambos os nomes são fictícios. Bom, como a gente pode ver pelas flechas que demonstram as trajetórias desses indivíduos, ambos chegaram até um país da América Latina pela via aérea e depois cruzaram até o Brasil, até São Paulo mais especificamente, pela via terrestre. Eu estou apresentando para vocês o caso de um bengali e um senegalês justamente por essas nacionalidades representarem um importante contingente de solicitantes de refúgio no país. Muito embora esses países não apresentem situações geopolíticas que se encaixem na Lei do Refúgio de 1997, como guerra, perseguição religiosa ou grave violação dos direitos humanos, etc. O Saifan é um homem de 30 anos que está há 8 anos no Brasil. Inicialmente, ele tinha um objetivo de chegar até os Estados Unidos e, junto com a sua família, ele pagou $8.000 para os atravessadores para que ele pudesse fazer essa viagem. Frente à impossibilidade por conta do fechamento das fronteiras, os atravessadores apresentaram para ele a possibilidade de ele vir até o Brasil a partir da narrativa de que aqui ele conseguiria um trabalho e eventualmente conseguiria continuar sua travessia. Uma vez no Brasil, ele solicitou refúgio e permaneceu como solicitante de refúgio por 5 anos, até que ele conseguiu a permanência pela via laboral após uma portaria emitida pelo Conselho Nacional de Imigração. Ele conseguiu essa permanência por conta de sua carteira assinada trabalhando em um frigorífico. Por falar nisso, Saifan já trabalhou em frigoríficos em todo o país: Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, que foi onde eu o conheci. Em um intervalo, ele deixou de trabalhar em frigoríficos por conta da forte demanda física desse trabalho e tentou vender roupas na feira da madrugada no Brás. Ele voltou atrás após diversos confiscos de sua mercadoria. Por 3 vezes, Saifan foi até a fronteira entre Brasil e Venezuela para tentar chegar aos Estados Unidos. Não conseguiu cruzar a fronteira e foi enviado de volta todas as vezes por não ter a quantia demandada por atravessadores. Com o apoio de organizações da sociedade civil e juntamente com alguns colegas, ele chegou até a processar uma das fábricas em que trabalhou devido às falsas promessas que recebeu que não foram cumpridas pela mesma. Esse processo não foi para frente devido à falta de provas e ele passou simplesmente a trabalhar para um novo frigorífico em um outro estado. Entre outras coisas, a história de Saifan ilustra bem aquilo que é descrito no relatório da OIT referente ao trânsito entre arranjos laborais formais e informais aos quais estão submetidos os migrantes e refugiados no país. Abed é um homem de 32 anos que está há 5 anos no Brasil. Trabalhou por 2 anos na informalidade na cidade de São Paulo. Se mudou para o sul, onde, através de seus conterrâneos, aprendeu sobre a possibilidade de obtenção de legalização migratória pela via laboral, caso conseguisse o trabalho em um frigorífico. Chegando lá, ele teve a chance de estudar em uma universidade pública e, paralelamente a isso, se tornou presidente da Associação de Senegaleses, o que o levou a se tornar um ativista pelos direitos dos mesmos aqui. Apesar de seus 3 diplomas, um deles emitido por uma universidade brasileira, ficou desempregado por quase 2 anos até conseguir um emprego como faxineiro em um frigorífico de abate suíno. A seguir, apresento para vocês 2 quotes proferidos por ele durante nossa conversa. Primeiro, você sabe como são as coisas aqui no Sul. Todo mundo branco, tem muito preconceito. Foi muito difícil quando chegamos aqui. Todos achavam que éramos haitianos. Deu muito trabalho até sermos definidos pela nossa raça, nossa etnia.
Segundo, o trabalho em um abatedor é extremamente pesado. Você não sai da empresa se não atingir sua meta diária. Eles só se preocupam com a produção, não refletem. Essa é uma tarefa humanamente possível de ser alcançada? Antes de começar, eles testam a sua força, através de uma máquina com uma espécie de relógio. Medem por quanto tempo você consegue carregar, puxar, empurrar coisas pesadas. Percebemos que é um trabalho baseado em força física, mas infelizmente, quando você chega em um país onde todos estão fazendo o mesmo, não tem saída. Os fragmentos das trajetórias de Saifan e Abed que acabei de apresentar para vocês nos permite refletir que a trajetória de um migrante vai muito além de deixar o seu país de origem e chegar em um país de acolhida. A trajetória continua uma vez no país de destino, ainda que temporário, já que essas pessoas serão cerceadas por dinâmicas sociais, jurídicas, burocráticas, locais e precisarão aprender a navegá-las até figurarem nas estatísticas referentes ao emprego, recrutamento ou à existência de imigrantes no país. Partindo para a análise e mais uma vez elucidando nossa reflexão a partir da obra de Sayad, é importante trazer à tona o caráter de provisoriedade, de liminaridade a que estão sujeitos migrantes e refugiados ao tentar continuar o seu projeto de vida em um outro país. Essa constante provisoriedade da qual fala Sayad está em muito ancorada na consolidada narrativa de crise migratória, bem como em um dos principais paradoxos de nosso tempo, que diz respeito à incompatibilidade entre um regime econômico vigente que neutraliza fronteiras para a circulação de mercadorias, enquanto controla fronteiras para a circulação de pessoas, como bem nos disse a socióloga Saskia Sassen. E aqui eu faço um parêntese para dizer que a referência do texto dela está na nossa apostila. Bom, e falando em crise, eu convido vocês para um rápido exercício mental já proposto no texto da apostila. Nos próximos segundos, tente pensar nessa difundida ideia de crise migratória global, tão presente no nosso imaginário nos últimos tempos. O que vem à sua mente? Praticamente toda a atenção internacional dada a essa chamada crise se concentra nas manifestações nortistas da mesma, reverberando no nosso próprio entendimento dela. A crise se tornou uma crise quando um número maior de pessoas passou a poder buscar países ricos como localidade fim de seus projetos migratórios. Mas é importante lembrar que uma parcela importantíssima dos fluxos de mobilidade humana se dão dentro do que, nos estudos migratórios, conhecemos por movimento sul-sul. A chamada crise migratória desencadeou um aumento ainda maior nas restrições à entrada de imigrantes, refugiados, solicitantes de refúgio em países ricos, países do norte global, tornando cada vez mais difícil para essas pessoas completarem seus projetos migratórios originais. Nesse contexto, e dados os avanços tecnológicos e a facilitação da mobilidade humana decorrente deles, países que antes não figuravam nas rotas de imigração passaram a fazê-lo, já que o aumento das restrições fronteiriças de países do norte levou ao aumento da busca por países de renda média ou baixa. Como bem estressou a professora Rosana Benninger do Observatório das Migrações, o Brasil, nesse cenário, passa a se tornar o país possível e não o país desejado. Possível, em especial, pela possibilidade de imigração documentada. Porém, é preciso que a gente se aprofunde um pouco mais nessa questão da documentação. A grande maioria dos migrantes ditos econômicos, como é o caso do Saifan e do Abed, quando chegam ao Brasil, tomam a rota burocrática do humanitarismo. Isso significa que, ao chegarem ao país, essas pessoas solicitarão refúgio, muito embora as possibilidades reais da obtenção desse status sejam muito baixas. A possibilidade do acesso imediato à documentação mediante a solicitação de refúgio, atrelada à morosidade no processo de julgamento de tais pedidos, levará essas pessoas a existirem em um limbo jurídico no país que, entretanto, os permite acessarem o mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. Para fins ilustrativos, no último relatório Refúgio em Números de 2019, publicado pelo Ministério da Justiça, o Brasil tinha 11.231 refugiados reconhecidos
enquanto tinha 161.057 solicitações de refúgio em trâmite. Embora esses números já estejam desatualizados, a grande diferença entre o número de refugiados reconhecidos e o número de solicitações de refúgio em trâmite apontam para um importante ponto cego da lei de imigração que não resolveu a questão de imigrantes ditos econômicos que chegam ao país. Pela via humanitária, essas pessoas existirão no país por um período estendido de tempo como solicitantes de refúgio, categoria provisória que facilitará o seu recrutamento para posições de emprego que demandam muito de sua saúde física e mental. O debate sobre como o humanitarismo fabrica a fragilidade humana é longo. Diferentes estudiosos apontaram para como o processo de construção do refugiado como categoria social, para além de sua natureza legal, levou ao surgimento de um regime humanitário que estabeleceu uma cultura na qual salvar vidas ou aliviar o sofrimento tende a substituir a ação política. O antropólogo Didier Fassin chamou essa realidade de razão humanitária, apontando para a forma como o humanitarismo oferece os caminhos para a atribuição de cunho benevolente às dinâmicas limitantes a que são submetidos migrantes e refugiados nos diferentes países de acolhida. No Brasil, a via humanitária oferece os fundamentos legais, simbólicos e morais para que imigrantes cumpram o papel de trabalhadores em diferentes setores produtivos que sabidamente exploram a força de trabalho da qual dependem. Setores esses, vale lembrar, que são agora tidos como atividades essenciais durante a pandemia do coronavírus. A construção civil, a indústria têxtil e o agronegócio são os setores que mais absorvem a mão de obra migrante, refugiada e solicitante de refúgio no país. Esse tripé, que sabidamente explora a força de trabalho que o sustenta, se apropria cada vez mais da mobilidade humana, que é vista por tantos líderes mundiais como um indesejado efeito colateral da tão celebrada globalização. Vemos, então, uma ressignificação da categoria refugiado no país, cujo entendimento passa a estar intimamente ligado a corpos vulneráveis, racializados, advindos do sul global, com grande potencial para suprir a necessidade de uma força de trabalho não especializada. Nesse sistema, a construção de um outro frágil, semi-cidadão e passível de assistência torna-se um projeto necessário para que a estrutura vigente siga operando dentro da anormalidade que o sustenta. Por isso, revisar narrativas como a humanitária, que estão enraizadas em desigualdades globais, se torna um exercício fundamental para que possamos pensar sobre os efeitos colaterais que decorrem desse controle estatal da mobilidade humana. Jornadas de trabalho pesadas, exaustivas e mal remuneradas. Para além dessa precariedade crônica que já viviam migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio antes da atual crise, eles agora seguem na linha de frente de setores declarados essenciais para o funcionamento da sociedade durante o isolamento. Em grande medida, no país, o estrangeiro se insere no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, de forma precarizada. Mesmo quando em arranjos laborais formalizados, muitas vezes essas pessoas assumem funções supostamente menos qualificadas, mas que, ironicamente, agora, durante a pandemia do Covid-19, são tidas como essenciais para o funcionamento da sociedade. Como resultado, vemos esse contingente populacional mais exposto ao vírus e com menos condições para a manutenção de sua saúde, seja ela física, emocional, econômica, mental. Somado a isso, acirram-se também as retóricas nacionalistas e a xenofobia, tema esse que será abordado no próximo módulo desse curso. Para finalizar, eu queria trazer uma reflexão sobre como esse outro, que acaba sendo fabricado pelas leis que o cerceiam, pela falta de uma oportunidade real de integração laboral, acaba sendo despido da sua humanidade. Ironicamente, aquela que o permitiu acessar o mercado de trabalho ou o país pela via humanitária. Durante a minha conversa com o Abed, ele me disse uma coisa muito importante,
que aqui no Brasil, não importa quantos diplomas ele tiver, ele vai ser sempre o migrante senegalês, negro, que chegou aqui no país tentando garantir a sua sobrevivência. E que só isso já é o bastante para delinear todas as oportunidades que ele tem ou deixa de ter no país. Bom, gente, eu acho que é interessante a gente olhar as voltas que a nossa sociedade de consumo dá para ela conseguir seguir operando nessa anormalidade do mundo globalizado que, como disse a Sassen, barra pessoas, mas garante a circulação de mercadorias. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que a aula tenha sido clara, tenha feito sentido para vocês. E se restar qualquer dúvida quanto às leituras, às referências ou ao próprio conteúdo dessa aula, eu estou à disposição para a gente bater um papo. Aguardo também receber de vocês as reflexões propostas para avaliação desse módulo. Um abraço e bom final de curso para todo mundo!